boa tarde. 8 de março, Dia Internacional da Mulher. A Câmara dos Deputados aprova uma pena maior para o estupro coletivo e define que o crime de violência sexual provocará a perda da guarda dos filhos. Protestos contra a desigualdade de gênero marcam a quinta-feira pelo mundo. Rio de Janeiro, presa uma quadrilha de contrabandistas que agia no aeroporto internacional com a ajuda de fiscais da Receita. Uma força-tarefa investiga o furto de petróleo dentro de fazendas. Em São Paulo, uma comerciante chinesa é sequestrada e morta. O TSE revoga a proibição de perguntas não relacionadas às eleições em pesquisas de intenção de voto. Os conflitos na Síria. Tropas do governo aumentam a ofensiva para a retomada de Ghouta Oriental. O mau tempo cancela 3.600 voos nos Estados Unidos. E um Nordeste de contrastes. Solo e vegetação secos estão ao lado de paisagens cobertas de verde. O Jornal Hoje está começando. A Câmara dos Deputados aprovou um projeto que aumenta a pena em casos de estupro coletivo e também torna crime a importunação sexual. É o que a gente vai ver na reportagem da Gioconda Brasil. A lei aprovada pela Câmara vai punir com mais rigor abusos cometidos em transportes públicos. Aqueles que quem pega ônibus, trem e metrô está cansado de ver e busca estratégias para tentar se proteger. Eu coloco assim, né, atrás e, tento encostar muito assim, não ficar assim, sabe? Tentar chegar mais perto do assento, não ficar muito no meio. E sempre com a bolsa atrás, e pegando assim na bolsa e com a bolsa atrás. É uma dúvida, uma questão que as mulheres carregam o tempo inteiro. Eles não desviam, a gente vai se afastando, eles vão andando junto com a gente, entendeu? Se você achar ruim, eles até grosso com a gente. As mulheres são o alvo preferencial e homens os que mais praticam a chamada importunação sexual, comportamento que deixou de ser contravenção e agora é considerado crime. O condenado, que antes pagava multa e ficava solto, agora vai para a cadeia e pode passar de 1 a 5 anos na prisão. A Câmara também aprovou o aumento de pena para os casos de estupro coletivo, quando a violência sexual é praticada por 2 ou mais pessoas. O crime antes previa a prisão de 6 a 10 anos. Agora, a pena mínima passou para 10 e a máxima pode chegar a 16 anos de prisão. A mudança é uma resposta a casos como o que ficou público em 2016, da adolescente que acreditava ter sido violentada por mais de 30 homens no Rio de Janeiro. A investigação concluiu que 4 cometeram o estupro. A votação de ontem modernizou o Código Penal em outro ponto. O processo para investigar o estupro será aberto pelo Ministério Público, mesmo que não haja uma denúncia da vítima. A ação penal em casos de estupro, ela é condicionada à vontade da vítima. Então, só se a vítima entrar com uma ação penal privada que se persegue esse crime. Agora, com a lei aprovada ontem, isso é invertido. Então, a política criminal muda. Fica mais importante para o legislador perseguir o estuprador do que a opinião da vítima. Os deputados também aprovaram um projeto que altera o Código Civil e amplia os casos de perda do poder familiar. Com a nova legislação, quem praticar contra o cônjuge, os filhos ou outro descendente os crimes de assassinato, lesão corporal grave, estupro ou qualquer outro crime contra a dignidade sexual com pena de prisão, vai perder o direito de guarda ou de ter qualquer relação familiar com os parceiros ou filhos. Os 2 projetos ainda têm que passar pelo Senado. Na Espanha, 5 milhões de pessoas, segundo os sindicatos, participaram hoje de uma greve feminista em protesto contra a desigualdade de gênero e contra a violência sexual. Nessa quinta-feira, Dia Internacional da Mulher, houve manifestações em várias partes do mundo. É o que você vê na reportagem da correspondente Cecília Malan. Aqui estamos as feministas! Os gritos das espanholas deram início à paralisação de 24 horas. O panelaço foi pela igualdade de salários, de direitos e contra a violência sexual. Não precisamos sofrer só porque nascemos mulheres, diz essa estudante. Temos que sofrer simplesmente por haver nascido mulher.
Na França, a Torre Eiffel foi palco de uma cerimônia da campanha Maintenant on agit, agora nós agimos, equivalente ao movimento Time's Up, que nasceu nos Estados Unidos para combater o assédio no ambiente de trabalho. A prefeita de Paris lembrou que a luta das mulheres não é contra ninguém, e sim por todos. Todo mundo ganha quando tem mais igualdade e menos violência, os homens inclusive, disse Anne Hidalgo. Les hommes aussi. Em alguns lugares do mundo, homens e mulheres protestaram juntos, como na Coreia do Sul, que tem até um Ministério de Igualdade de Gênero. Por lá, a manifestação foi em apoio à campanha Me Too contra o abuso. Me Too! A violência sexual contra mulheres é uma mancha na reputação da Índia. Hoje, manifestantes pediram o fim da cultura do estupro. Foi assim, protestando, mais de 100 anos atrás, que as mulheres plantaram as sementes do Dia Internacional delas. No início do século XX, manifestações nos Estados Unidos e aqui na Europa reuniram milhares na luta contra as condições desiguais de trabalho. As jornadas eram longas, os salários mais baixos que os dos homens e já havia denúncias de assédio sexual. Mas foi só em 1975 que a ONU escolheu 8 de março como o dia oficial. De lá para cá, foram muitos avanços. Alguns, muito tarde. Só agora, em 2018, as mulheres da Arábia Saudita vão ser autorizadas pelo governo a dirigir. Esta semana, elas começaram a fazer curso de direção e, em junho, vão poder pegar a carteira e sair de carro pelas ruas pela primeira vez. O arquiteto desse avanço social no regime saudita tem nome, Mohammed bin Salman. O jovem príncipe herdeiro está aqui em Londres até amanhã e já se encontrou com as duas mulheres que comandam o governo e o Estado britânico, a primeira-ministra Theresa May e a rainha Elizabeth II. Enquanto isso, o Conselho de Juízes da Inglaterra e do País de Gales anunciou mudanças que vão aumentar as penas para quem cometer violência doméstica. Na hora de decidir as sentenças, os juízes vão levar em consideração até formas de abuso sem contato físico, como ameaças em redes sociais. Qualquer tipo de exagero por aqui é cada vez menos tolerado. No Rio, militares das Forças Armadas distribuíram flores às mulheres da Vila Kennedy. A distribuição das flores brancas foi durante uma operação na favela. 1.400 homens ocupam as ruas e revistam carros e pedestres. É a segunda operação seguida e a quinta na favela em 2 semanas. Um dos objetivos é retirar as barricadas de concreto recolocadas a mando de traficantes. O ex-presidente da Petrobras e do Banco do Brasil, Aldemir Bendini, foi condenado a 11 anos de prisão na Operação Lava Jato. Bendini assumiu a petroleira em fevereiro de 2015 no governo Dilma com a missão de recuperar a empresa. À época, numa entrevista ao Jornal Nacional, Bendini disse que iria trabalhar para melhorar a gestão da companhia. Estamos aguardando e colaborando com as investigações necessárias e isso vai nos ajudar muito em algo que eu também tenho muita experiência, que é aprimorar o modelo de governança aqui da companhia para se evitar erros no futuro. O juiz Sérgio Moro considerou que Bendini mostrou ousadia criminosa e desprezo pela missão recebida, já que o último comportamento que se esperava dele era corromper-se e colocar em risco, mais uma vez, a reputação da Petrobras ao pedir e receber 3 milhões de reais em propina da Odebrecht. A defesa de Aldemir Bendini reafirmou a inocência do cliente. Disse que considerou a sentença elevada e que vai recorrer da decisão. E agora a gente vai a Brasília porque a 15ª edição do Prêmio Inovare, lançada hoje pelo Superior Tribunal de Justiça, é um passo nessa direção. O destaque é para projetos de combate à corrupção. Ao vivo de Brasília, quem traz os detalhes para a gente é o repórter Fernando Rego Barros. Oi, Fernando, boa tarde. Olá, Dani, boa tarde a você, boa tarde a todos. Este ano, como você disse, o Inovare vai ter um prêmio especial para o tema que é o combate à corrupção. Será escolhida uma ação entre todas as inscritas que tenha se destacado nesse combate. Uma demonstração do interesse que o Inovare desperta em quem trabalha com a justiça no Brasil é que nos primeiros 14 anos do prêmio, mais de 6.000 iniciativas concorreram à premiação.
Até hoje, 175 ações foram premiadas. As inscrições para essa 15ª edição podem ser feitas pela internet até o dia 30 de abril em 6 categorias com tema livre: juiz, tribunal, Ministério Público, Defensoria Pública, Advocacia e Justiça e Cidadania. Nessa categoria, qualquer pessoa pode se inscrever. O prêmio é uma realização do Instituto Inovare, do Ministério da Justiça e associações jurídicas, e tem o apoio do Grupo Globo. E os grandes vencedores deste ano serão conhecidos em dezembro. Doni. Obrigado pelas informações, Fernando. Um menino de 7 anos morreu soterrado por um deslizamento de terra em Petrópolis, na região serrana do Rio. Parte do morro desmoronou em cima da casa da criança. A avó do menino estava na casa ao lado. Foi resgatada com vida e levada para o hospital. Um temporal atingiu a região metropolitana de Belo Horizonte essa madrugada. Em Contagem, um córrego transbordou e alagou avenidas. Carros ficaram ilhados. Em Esmeraldas, o muro de um condomínio caiu e a água invadiu os apartamentos. Na capital, avenidas também ficaram alagadas e encostas desmoronaram. 2 pessoas ficaram feridas no desabamento de um barranco. Elas foram socorridas e levadas a um hospital. O hospital ainda não informou o estado de saúde das 2 pessoas. Vamos ver agora com o Tiago Scheuer se pode chover mais na grande Belo Horizonte. Tiago, boa tarde, bem-vindo. Tudo bem, Doni? Boa tarde para você em casa também. Vai chuva para lá? Então, tem mais chuva sim, viu, Doni? Prevista para lá. E é parecido com o que aconteceu ontem, tá? Em BH choveu mais de 20% do que normalmente chove em março na cidade. Isso ontem. Tem aquela frente fria, a gente mostrou ela aqui, lembra? Frente fria, esses dentinhos aqui, por onde ela passa, deixar tudo mais encoberto, ela ainda está no oceano, organizando as nuvens de chuva. Olha isso aqui, ó, onde está branco, pode ter até granizo. Você vê que pega aqui boa parte de Minas, também do centro do Brasil, e veja que as nuvens, elas se organizam até o norte. Atenção, então, para os grandes acumulados. A gente tem em Barra, na Bahia, 35 milímetros. Angra dos Reis, no Rio, olha isso, 50, é muita chuva. Magé, no Rio, ainda mais, 55. Por isso, ó, eu vou pedir para você, atenção, que mora aí na região serrana do Rio, na Baixada Fluminense e na Costa Verde do estado. Tem muita chuva agora à tarde, a gente sabe que isso pode ativar aquele pacote do caos, com alagamento e deslizamento, tá? Risco, então, médio, principalmente pegando aqui, ó, boa parte do Espírito Santo, Rio de Janeiro, como eu já falei, litoral norte de São Paulo também, viu, Doni? E onde mais deve chover bastante, Scheuer? Então a gente tem mais chuva espalhada, tinha muita nuvem ali naquele mapa, né? Atenção então para Tocantins, boa parte do Nordeste, veja só Bahia, como a gente já citou, Tocantins também em roxo, boa parte aqui do Piauí também, bastante água hoje, já está chovendo bastante por aí e vai continuar essa condição agora à tarde. Agora eu quero que você perceba aqui comigo, se liga nessas imagens aí, ó, tá vendo? Tá tudo mais verdinho no telão, né? Você consegue ver. Isso aí é em Pernambuco. Tem muito lugar no Nordeste que ainda está muito seco. A gente falou disso aqui ontem, inclusive. Mas é só chover um pouquinho. Eu te mostro aí, ó, com a ajuda da Beatriz Castro, que preparou uma reportagem para a gente. A Caatinga transbordando de verde. No sertão de Pernambuco, a natureza exuberante nem lembra os dias difíceis da seca. Bastou começar a chover para mudar a paisagem, que era só de aridez. Tava seca, sem folha, sem nada, só os paus secos. E agora? Agora tá tudo verdinho, graças a Deus. Tá bem. Tá bonito, né? É um espetáculo ver a Caatinga assim, renascendo, e os açudes voltando a encher. Os sertanejos fazem questão de conferir. Em Serra Talhada, o açude Cachoeira virou atração. Vem muita gente aqui de Serra. O pessoal de Serra todinho vem aqui olhar para maravilha, né? Desta vez, o período chuvoso começou mais cedo e está chovendo acima da média histórica na região. O clima do Nordeste guarda os seus contrastes. As chuvas se concentram em apenas 2 ou 3 meses do ano e são muito irregulares. Chove num lugar, não chove no outro. A gente encontra paisagens como essa daqui, que está cheia de verde. E bem perto, a poucos passos de distância, o cenário já é bem diferente. A Caatinga está cinza, parece não ter vida. Estamos em Cabaceiras, no sertão da Paraíba, uma das cidades onde menos chove no país. E aqui a natureza tem várias faces.
Onde não choveu, a vegetação perdeu a cor. A terra está esturricada, falta pasto para o gado e está cada vez mais difícil encontrar água. O imenso açude da Onça, que abastecia 50 famílias, secou totalmente. A imagem desoladora fica bem em frente ao sítio da dona Janete. É triste, né? Você vê, assim, não só por você, mas pelos animais, né? Não ter uma água adequada, mas fazer o que, né? Esperar por Deus. E quando ele está cheio, como é a vida aí? É uma emoção muito grande. Só você ver para acreditar. As cisternas do sítio estão secando. Só tem água quando o caminhão-pipa aparece. Tem chovido bastante na redondeza, mas aqui ainda não. No mesmo município, seu Jerônimo não perdeu tempo. Foi só chover para ele preparar a terra e começar a plantar. E foi tanta água que a cisterna usada para molhar as plantações já está cheia. É a garantia de que a pequena horta vai continuar produzindo, para a alegria dos pequenos visitantes que aparecem atrás de comida. A esperança está grande. Se Deus quiser, daqui a 90 dias, isso aqui vai estar um paraíso. A temporada de chuvas é capaz de surpreender até os sertanejos mais experientes, acostumados às adversidades da terra seca. É que de uma hora para outra tudo pode mudar, como aconteceu no açude do sítio do seu Damião. Ele anoiteceu seco e amanheceu cheio. E essa água dá para quanto tempo? Aproximadamente 2 anos. Está todo mundo mais tranquilo agora? Com certeza. E mais feliz? Muito. Eu, pelo menos, estou feliz até demais. No Seridó da Paraíba, depois de atravessar muitas secas, seu Heleno aprendeu a armazenar o máximo da água que cai do céu. Ao longo de 30 anos, ele construiu um patrimônio valioso. O sítio tem 6 cisternas, um tanque de pedra com muros de alvenaria e um cacimbão que não para de jorrar. O melhor é que todos os reservatórios já estão cheios. Eu sempre digo assim que o que tem de grande aqui é somente o esforço e a vontade de permanecer na terra. O sertão com água é melhor. Com certeza. O sertão com água não falta mais nada, né? Porque o que falta aqui é somente água. Tendo água, a turma tem coragem de trabalhar e vai se virando, né? Surpreendente, né, Choer? O contraste do verde com o cinza, da situação de seca extrema para outra com água, dando essa alegria que a gente vê ali. O pessoal se vira ali como pode também, né? Armazena água. Tá certo, é isso mesmo, viu? É isso. Bom, Choer, você falou que pode chover no Nordeste, nas capitais. Vem chuva? Tem chuva também para algumas capitais do Nordeste. Eu te mostro aqui em detalhes. Vai acumular até bastante chuva hoje, ó. Em Teresina, 33 de máxima também. Salvador também deve chover bem, 33. Belém, 33. Todo mundo no 33 aí. Rio de Janeiro, 30. São Paulo, 24. Todo mundo aí com chuva em São Paulo, uma chuva um pouco mais espalhada e mais fraca. E agora, cadê o tempo firme? Já ouço você me perguntar se quer colocar a roupa no varal. A gente tem 3 áreas aqui, ó. Centro-sul do Paraná, Santa Catarina e todo o Rio Grande do Sul. Temos também lá em Roraima, parte ali do Pará e também aqui pegando Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba e parte de Pernambuco. Agora lá em Boa Vista, calorão lógico, né? Tempo firme, 34 graus, João Pessoa 31, Recife a mesma, Porto Alegre 28 e Floripa empatada também com 28. Aliás, teve geada na Serra Catarinense hoje cedo, você ouviu bem, olha isso, foi em São Joaquim, estava fazendo 3,4 graus. Esses aí já são os sinais do outono batendo na nossa porta, Doni. Frio, hein? Frio. 3,4 é bem caro. Choer, temos alerta também, né, ou não? Tem um alerta, tem um recado importante para amanhã para a gente finalizar, viu? Todo o estado do Rio de Janeiro, risco de temporais, mas eu destaco para você a região dos lagos, perto de Cabo Frio aqui, ó. Você vê em vermelho. Vê comigo aqui, ó, perigo de chuva forte e volumosa entre 80 e 150 milímetros. É muita chuva, isso vale para amanhã, viu, Doni? Bom, todos os recados dados? Todos, agora sim, missão cumprida. Valeu, meu caro. Amanhã, obrigado. Tchau, tchau. A segunda grande tempestade em menos de uma semana no Nordeste dos Estados Unidos causou problemas nas estradas e também nos aeroportos. Uma mulher morreu atingida por uma árvore. Mais de 3.600 voos foram cancelados entre ontem e hoje por causa do mau tempo. 1 milhão de consumidores estão sem energia elétrica. Muita gente que tentou dirigir acabou parando no meio do caminho. E com um acúmulo de neve na pista, ficou difícil segurar os carros.
No Rio de Janeiro, a Polícia Federal prendeu uma quadrilha que contrabandeava produtos eletrônicos pelo Aeroporto Internacional Tom Jobim. A reportagem é da Renata Capucci. Celulares novinhos, lacrados, na caixa, pronta entrega, a um preço mais barato que na loja. Assim, pela rede social, William Gebrael Júnior vendia produtos contrabandeados dos Estados Unidos. Ele foi preso hoje no interior de São Paulo. O esquema tinha o apoio de funcionários da Receita Federal que trabalham no Aeroporto Internacional do Rio. A Polícia Federal, com o apoio da Receita, desvendou que a quadrilha contratava pessoas que faziam um transporte de mercadorias importadas e passava os dados desses passageiros a servidores da Receita Federal, que estavam de plantão no momento do desembarque. Os funcionários da Receita faziam vista grossa e facilitavam a entrada dos produtos contrabandeados sem o pagamento de impostos. As mercadorias vinham principalmente de Miami. A quadrilha trazia ao Brasil de maneira irregular, entre outros produtos, celulares de alto padrão. Só no ano passado, a Polícia Federal identificou pelo menos 7 viagens desses contrabandistas. Mas os investigadores sabem que esse número é muito maior. Essa quadrilha tinha até uma tabela para cada volume que passava pela inspeção sem fiscalização. O servidor da Receita Federal, que facilitava o contrabando, recebia $1.000 por mala de viagem e $400 por mochila que deixava passar. Segundo a polícia, cada contrabandista trazia 2 malas e uma mochila. 3 servidores da Receita Federal foram presos hoje, 2 auditoras fiscais e um analista tributário. Eles vão ser indiciados por organização criminosa, facilitação de contrabando, corrupção ativa e contrabando por transporte aéreo. Quando um determinado indivíduo tem a certeza que vai alcançar a liberação da fiscalização aduaneira, ele passa a trazer o que ele quer. Ele pode eventualmente alegar para os seus compassos que está trazendo celulares, mas pode trazer o quê? Droga, armamento. Outros 2 funcionários da Receita foram afastados por determinação da Justiça por suspeita de envolvimento no esquema. Um estudante carioca foi identificado como o chefe dessa quadrilha. Ele foi indiciado e vai responder em liberdade porque passou a colaborar com a investigação. A Polícia Federal não divulgou o nome dos investigados. A partir de 1º de setembro, as placas dos veículos novos vão seguir o modelo adotado no Mercosul. A resolução do CONTRAN foi publicada hoje. A placa tem uma tarja azul, a bandeira do Brasil e outra configuração de letras e números, além de um chip e um código de leitura para facilitar a identificação de carros roubados. Os veículos que já estão circulando vão ter a nova placa a partir de 2024. O preço do emplacamento, segundo o Denatran, será menor que o pago atualmente. Você vai ver a seguir: uma comerciante chinesa é sequestrada e morta em São Paulo. No Rio, uma força-tarefa investiga o furto de petróleo de dentro de fazendas. Chega a 900 o número de mortos na ofensiva de Bashar al-Assad contra rebeldes na região de Guta Oriental, na Síria. A gente volta já. Tropas leais ao ditador sírio Bashar al-Assad aumentaram a ofensiva para a retomada da região de Guta Oriental, nos arredores da capital Damasco, controlada pelos rebeldes. Só ontem, 90 pessoas morreram nos combates. Subiu para mais de 900 o número de mortos nos últimos 18 dias em Guta Oriental. Os Médicos Sem Fronteiras divulgaram que atenderam 4.800 feridos em 2 semanas. A organização voluntária Capacetes Brancos divulgou hoje um vídeo que mostra o momento de um bombardeio em Guta Oriental. A bomba atingiu um prédio. Rapidamente, tudo o que se podia ver era uma grande nuvem de poeira. Por causa do aumento da ofensiva do governo sírio, a Cruz Vermelha divulgou que adiou o envio de mais um comboio humanitário. Se a conquista de Guta Oriental pelo exército sírio for concretizada, será a pior derrota para os rebeldes desde a tomada de Alepo em 2016. De volta ao Brasil, em São Paulo, o sequestro de uma comerciante chinesa acabou em mais um caso de homicídio. Byung U, de 42 anos, foi sequestrada na noite da última terça-feira. Os criminosos exigiram R$200 mil para libertar a mulher. Hoje de madrugada, os policiais interceptaram uma mensagem enviada do celular da própria vítima ao cunhado dela. O texto dizia que ela estava no 5º andar desse prédio, no bairro da Luz, centro da capital.
No local, os policiais encontraram a vítima dentro de uma caixa de papelão e com um saco plástico na cabeça. O caso vai ser investigado pela Divisão de Homicídios, que pediu a prisão temporária do dono do apartamento, onde a comerciante foi encontrada. O nome dele não foi divulgado. Um sargento da PM foi morto ontem à noite no Rio. Foi o 20º policial militar assassinado no estado só este ano. Marco Aurélio Nascimento foi baleado quando chegava em casa, na zona oeste da capital. As informações são de que um homem vestido de morador de rua fez os disparos. Até agora, ninguém foi preso. Faz mais de um ano que a polícia e o Ministério Público do Rio de Janeiro estão investigando uma quadrilha que furta petróleo em fazendas da Baixada Fluminense. Agora, os investigadores descobriram que os bandidos estão levando o produto para outros estados, como mostra a reportagem do Eduardo Tchau. Em tanques e caldeiras, a comprovação de um crime cada vez mais frequente. A Polícia Civil e o Ministério Público descobriram que o furto de petróleo em dutos da Transpetro no Rio avançou para outros estados. Ontem foram cumpridos 14 mandados de busca e apreensão em empresas do Espírito Santo, Bahia e Minas Gerais. Os agentes encontraram petróleo in natura retirado clandestinamente da tubulação que corta fazendas da Baixada Fluminense. Os criminosos agem sempre à noite. Eles furam os dutos ou utilizam a válvula de emergência para abastecer os caminhões. Nós temos vários relatos de pessoas fortemente armadas impedindo a Petrobras e companhias de energia elétrica entrarem para fazer a manutenção. A polícia e o Ministério Público afirmam que a extração ilegal é altamente perigosa. Além da possibilidade de contaminação ambiental, há sérios riscos de explosões. Ao longo de meses, os investigadores monitoraram os caminhões que saíam das fazendas. A quadrilha usava notas fiscais falsas para transportar o material roubado. Rodava até 1.000 quilômetros para levar o produto para empresas que faziam parte do esquema. Lá, o petróleo era utilizado na operação do dia a dia ou ficava armazenado para revenda. Faziam disso um fluxo constante e de grandes volumes, usando para fazer desde asfalto até queimar em caldeiras, fazendo o próprio funcionamento da sua empresa com a utilização do produto furtado da Petrobras. Os investigadores também coletaram amostras dos tanques e apreenderam computadores e documentos. A Petrobras vende petróleo in natura só para refinarias. O roubo provoca um prejuízo milionário a Transpetro e Petrobras. Só o reparo de cada furo custa R$238 mil. Em um ano de investigação, 28 pessoas já foram presas. Por meio de nota, a Petrobras disse que é vítima de furtos e ações criminosas e que colabora com as investigações. A Petrobras não informou de quanto é o prejuízo. E uma correção, agora há pouco, na reportagem sobre a seca no Nordeste, a ilustração mostrou a cidade de Serra Talhada localizada corretamente no estado de Pernambuco, mas com a sigla PB, que a gente sabe é Paraíba. Pelo erro, a gente pede desculpas, em particular aos moradores de Serra Talhada e de Pernambuco. Você vai ver a seguir, o TSE revoga a proibição de perguntas não relacionadas às eleições em pesquisas de intenção de voto. A gente volta já. Depois de ter seu nome incluído no inquérito da Odebrecht, o presidente Michel Temer enviou hoje uma carta à Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge. Vamos a Brasília conversar com Andréa Sadi. Oi, Sadi, boa tarde para você. Conta pra gente qual é o objetivo dessa carta. Oi, Doni, boa tarde para você, boa tarde a todos. Olha, o presidente Michel Temer enviou essa carta hoje à Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, para apresentar alguns dos argumentos jurídicos dele em relação a essa inclusão dele no inquérito da Odebrecht. Este inquérito já existia, investiga suposto pagamento de propina na Secretaria de Aviação Civil, que já foi comandada por Eliseu Padilha e Moreira Franco, 2 ministros do governo Temer e auxiliares do presidente, mas desde a semana passada passou também a investigar o presidente Michel Temer. Esse pedido da inclusão de Temer foi feito exatamente por Raquel Dodge e acolhido pelo ministro Edson Fachin, relator deste inquérito lá no Supremo Tribunal Federal. Então, nessa carta que foi enviada hoje à procuradora por Temer, ele apresenta ali alguns argumentos jurídicos, usa alguns artigos, por exemplo, do ministro da Justiça, Torquato Jardim, que a linha de defesa do presidente é que ele não pode ser investigado por crimes que teriam ocorrido
enviado antes deste atual mandato. A gente teve acesso a essa carta do presidente a Raquel Dodge. Eu vou ler um trecho aqui do que diz o presidente. Ele diz assim, que ele reitera que o objetivo dessa carta é meramente acadêmico, já que ele não vai se insurgir contra o despacho dado pelo ministro Edson Fachin, acolhendo a sua postulação. E de logo, Temer registra que respeita e respeitará sempre as manifestações de Raquel Dodge, já que, segundo ele tem absoluta certeza de que são guiadas pela sua convicção jurídica. Palavras do presidente Michel Temer em carta enviada hoje à Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge. A gente procurou a assessoria do Palácio do Planalto, que confirmou o envio da carta, mas diz que é em tom confidencial e privado. A gente também procurou a assessoria da PGR e aguarda a resposta. Doni. Andréa Sadi, ao vivo de Brasília. Obrigado para você. Boa tarde. Em convenção realizada em Brasília, o DEM lançou hoje a pré-candidatura do deputado Rodrigo Maia à presidência da República. Ao aceitar a indicação, o presidente da Câmara disse que, se for eleito, pretende cortar gastos, com destaque para a reforma da Previdência. Assumo o desafio de diminuir despesas, de fazer o verdadeiro ajuste fiscal, e aqui faço um parêntese para aqueles que acham que eu não tenho coragem. Nós precisamos acabar com as distorções que existem no nosso país. A Previdência brasileira hoje, ouçam e registrem, beneficia os ricos quanto os pobres. O brasileiro de um salário mínimo se aposenta com 65 anos e o brasileiro que ganha 30 mil reais se aposenta com 50 anos. Se alguém quer manter isso, continue defendendo. Eu mantenho o meu discurso. Igualdade de direito a todos os brasileiros. O Tribunal Superior Eleitoral revogou o trecho de uma resolução que limitava os temas que poderiam ser abordados nas pesquisas eleitorais. A reportagem é do Fabiano Andrade. A resolução foi aprovada por unanimidade há exatamente uma semana no plenário do TSE. O texto original dizia que nos questionários aplicados ou a serem aplicados nas pesquisas de opinião pública são vedadas indagações a respeito de temas não relacionados à eleição. Os institutos de pesquisa reclamaram da resolução e apresentaram argumentos técnicos para explicar por que essas perguntas adicionais não relacionadas à eleição são importantes. É que através dessas perguntas, os institutos podem captar tendências, apurar para quem os votos estão indo. A popularidade de um governante, por exemplo, pode indicar a probabilidade dele influenciar ou não os votos em candidatos identificados ou apoiados por ele. A proibição também gerou críticas da Associação de Emissoras de Rádio e Televisão, da Associação de Jornais e da Associação dos Editores de Revistas, que viram na medida uma tentativa de cercear a liberdade de expressão. Hoje, durante a sessão do Tribunal Superior Eleitoral, o presidente da Corte, ministro Luiz Fux, anunciou a revogação dos itens que causaram a polêmica. A decisão foi apoiada por todos os ministros do tribunal. A finalidade do tribunal é uniformizar o direito. A finalidade de um tribunal é gerar decisões que não acarretem incertezas e dúvidas. Temos de exarar decisões que sejam imunes de contradições, de omissões, de obscuridades. Como a matéria é regulada pela lei, continua a atribuição e a competência do tribunal para verificar se houve cumprimento ou descumprimento da lei. O que não pode é a resolução, no afã de explicitar a lei, criar estados de dúvidas e controvérsias acerca da real interpretação do diploma legal. Então, diante desse impasse específico, nós optamos por revogar essas disposições no afã de, eventualmente, no futuro próximo, verificarmos todas essas, digamos assim, manifestações das entidades respeitáveis do setor da pesquisa e da imprensa quanto a uma eventual violação da liberdade de expressão para conversarmos com mais vagar. Mas enquanto isso não ocorre, é nosso dever evitarmos dúvidas, controvérsias e insegurança jurídica. Os institutos de pesquisa apoiaram a decisão. O Ibope disse: ficamos felizes com o bom senso do TSE em revogar a medida. Todos ganham com essa decisão, principalmente o eleitor, que ficará mais informado sobre fatos importantes que ocorrem ao longo do processo eleitoral.
Informação é fundamental para o processo democrático do país. A Aberte considerou acertada a decisão. Disse que concorda com o entendimento do presidente do TSE, ministro Luiz Fux, de que o texto poderia gerar incerteza jurídica sobre seu alcance, sobretudo no que se refere à ameaça à liberdade de expressão e ao direito do eleitor de ser informado. O diretor executivo da Associação Nacional de Jornais, Ricardo Pedreira, disse que a ANJ recebeu com satisfação a decisão do TSE porque preserva o princípio da liberdade de expressão e as boas informações que as pesquisas eleitorais podem produzir para que os eleitores façam suas escolhas. O Jornal Hoje termina aqui. Você acompanha outras notícias no Jornal Nacional. Muito obrigado pela companhia, em especial às mulheres, nesse Dia Internacional. Uma data para a gente lembrar sempre que crescimento, remuneração, oportunidades devem ser resultado de desempenho, nunca de gênero. E muito além disso, respeito, igualdade de direitos. É óbvio, não é pedir demais, né? Uma boa tarde, amanhã tem mais. Tchau.